Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Já Dá a Dizer. Desta vez presencial, o primeiro podcast presencial. E o meu convidado de hoje é João Couto Figueiredo, ex-presidente da Iniciativa Liberal e deputado, ainda deputado e futuro eurodeputado da Iniciativa Liberal. Agradeço muito por ter aceito o meu convite. Com todo o gosto estou aqui. Primeiro presencial, é? Primeiro presencial. Temos que fazer disto uma coisa histórica. Exato, exato. Eu tenho uma. Gostava de começar já por uma questão que é se considera já um senador liberal. Pá, no outro dia me fizeram essa pergunta na Rádio Observador e pá, achei imensa graça porque é absurdo. Eu estou na política há 4 anos, portanto, eu sei que tenho uma idade muito superior à média dos membros da Iniciativa Liberal. Epá, mas alguém que está na política há pouco tempo não pode ser um senador. E acho a noção de senador um bocadinho ridícula, porque é suposto ser alguém que, por ter passado por determinadas coisas, neste caso, senador na política, determinadas coisas na vida política, já se pode pôr acima das brigas partidárias do dia a dia. Epá, isso eu não quero. Eu gosto de estar na luta política concreta e não só na estratosfera. Mas é um fator, o João ser se calhar o rosto mais conhecido da Iniciativa Liberal. Também, isso é outra coisa. Não é? E num partido com 6 anos, quem teve 4 anos de experiência política, que foi o que eu fiz há pouco tempo, conta, e sou dos mais experientes. Na altura das autárquicas de 21, fizemos uma análise dos nossos candidatos e nós tivemos 3.200 candidatos às autárquicas na altura, é muita gente, portanto já era uma amostra representativa. 93% nunca tinham tido qualquer atividade partidária, portanto é um partido que, em alguém que tenha 6 meses ou um ano de atividade partidária, já é um veterano, mas só nesse sentido. Acha que o João teve um histórico do mundo empresarial muito grande, foi diretor da TVI, Turismo de Portugal, portanto não precisava da vida política para a sua vida privada, para a sua vida pessoal. Acha que valeu a pena entrar na vida política? Se fosse atrás, repetia? Repetia, embora seja uma vida mais dura em vários aspectos, também não interessa entrar aqui, certo, do que eu imaginava. Mas vale a pena porque, de facto, sem a iniciativa liberal havia uma série de assuntos que ou não eram discutidos ou eram discutidos numa ótica bastante diferente. Ainda há uns dias, a propósito dos debates que agora estão a ocorrer por causa das legislativas, ouvi um dos comentadores, por acaso era uma comentadora a seguir um dos debates, advogar que era bom que houvesse confronto ideológico nos debates e que houvesse um conjunto de partidos que defendessem as visões socialistas do país e outro conjunto de partidos que defendessem as visões, e aí hesitou um bocadinho e disse liberais do país. Portanto, conseguimos uma das primeiras grandes vitórias, que é voltar a pôr o liberalismo e as ideias liberais praticamente no centro da discussão política. E hoje em dia a dicotomia não é socialismo social-democracia, não é socialismo... Em parte também é democratas liberais e liberais. Também há esse debate. Mas dentro dos democratas liberais é entre socialistas e liberais. E acha que, por exemplo, a Iniciativa Liberal tem sido acusada, principalmente do lado do Partido Socialista, de ser um governo, se existisse um governo PSD-IL, ser o governo mais radical que já existiu em Portugal? Acha que isso é um conceito que ainda se aplica, ou já o governo mais radical já existiu ou ainda está por existir? Não, acho que é uma manobra eleitoral do PS designar todos os que são à sua direita como radicais. O PS, aliás, não é só nisso, está a fazer uma coisa que eles estão há tanto tempo no poder e são tão hegemónicos que nem se dão conta da natureza profundamente antidemocrática do que estão a fazer. E estou-me a referir, por exemplo, agora à posição que tomaram na sequência das eleições dos Açores. Porque dizem, não, nós vamos votar contra um governo minoritário do Zé Manuel Bolieiro do PSD, porque a direita que se organize... Ou seja, o que é que o PS está a dizer? Não pode haver um governo com o Chega, mas também não pode haver um governo minoritário do PSD. Portanto, a estratégia que desde o princípio, irresponsavelmente, o PS fez de fazer subir o Chega para que fosse cada vez mais difícil ao Bloco Não Socialista ter maiorias, agora já não basta. Agora também não pode haver uma solução minoritária do Bloco Não Socialista, certo, mesmo que seja o partido mais votado em cada eleição. Ou seja, tudo isto somado, só o PS é que pode governar. É o que eu estou a dizer. Isto é profundamente antidemocrático e só um partido que está há quase 30 anos ininterruptamente no poder é que pode dizer uma coisa destas e achar que não está a ser não está numa deriva totalitária. E dessa narrativa faz parte qualificar tudo o que está à sua direita de radical. Como não consegue dizer que o PSD é radical, diz, não, se tiverem ali os malucos dos liberais, então torna-se uma solução radical. É uma forma eleitoralista de pôr a coisa e muito pouco verdadeira
e muito pouco democrática. O Sebastião Bugalho, num comentário na CNN, quando eu estava na CNN, disse não vê ninguém que seja a controlar o PS que não seja do PS. Isso é um receio que devemos ter? Ou... É, é. É o que eu dizia, muitas e muitas décadas de governo e com a tendência que o PS tem para dominar o aparelho de Estado, faz com que o sistema de pesos e contrafreios não, é freios e contrapesos que se diz, não é? Sim. Checks and balances do nosso edifício constitucional só funciona se as pessoas que estiverem nesses respectivos órgãos que fazem essas verificações e esse escrutínio não estiverem todos alinhados com os mesmos interesses. E nós temos visto repetidamente que o PS controla boa parte do aparelho de Estado, incluindo esses órgãos de fiscalização. E isto vinha a propósito, queria dizer outra coisa que agora me passou, mas que tinha a ver com o facto um dos aspectos que agora está mais na ordem do dia e que tem este mesmo reflexo, que é a confusão que se faz entre a importância da separação de poderes e da total independência e não accountability, não responsabilização desses poderes. Certo. O Governo tem um conjunto de poderes, a Assembleia da República controla-os. A Assembleia tem determinado poder, o povo e o próprio Tribunal Constitucional controlam-os. A Justiça tem um conjunto de poderes importantes e hoje não é escrutinável. Estamos aqui a falar no dia ou no dia a seguir a saber-se que houve pessoas detidas 21 dias. mais de 3 semanas para determinar as medidas de coação. E se amanhã quisermos saber exatamente qual foi o problema, exatamente quem foi no Ministério Público ou no Tribunal de Instrução que causou esta demora, se foram problemas de recepção de documentos que estavam fora do continente, se foram problemas da própria defesa que precisou de mais tempo. Se quisermos saber, não conseguimos. Porque se dirigimos, nós deputados ou qualquer outro cidadão, se dirigir uma pergunta ao Poder Judicial, o Poder Judicial imediatamente refugia-se na sua suposta independência, que confunde com não escrutinabilidade. Certo. Não responde a ninguém. Portanto, isso eu acho perigoso e é uma das propostas que nós temos no nosso programa e andamos há algum tempo a batermos por isso, que é obrigatório que esta noção corporativa de isolacionismo da justiça, e reparem que eu estou longe de sugerir a politização da mesma, quer dizer, tem que responder a alguém. E, sobretudo, não podem estar fechados em si próprio e recusar-se a dar esclarecimentos. Acha que, por exemplo, o modelo lá nos Estados Unidos, em que tudo lá é eleito, os juízes, inclusive, também são eleitos, procuradores também são eleitos? Não gosto. Não gosto porque se é um poder que emana da mesma fonte, neste caso a vontade popular, certo, pode parecer muito democrático, mas estás a funilar na mesma raiz. Não. Eu acho é que os poderes podem ter uma gênese diferente, uma origem diferente, uma legitimidade diferente, mas têm que ser escrutináveis. Eu tenho que poder fazer perguntas e ter o direito a receber respostas completas, cabais, esclarecedoras. E quando os organismos que controlam no edifício da Justiça há sobretudo dois, o Conselho Superior de Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público. Quando eles se protegem mutuamente, quando o órgão que é suposto fiscalizar a qualidade das decisões, que é responsável por decidir promoções, que é responsável por aplicar disciplina dentro de cada órgão, são praticamente órgãos feitos por pessoas da própria profissão, não há nada mais corporativo, não há nada mais fechado. A nossa proposta é, vamos fundir os Conselhos Superiores e vamos tornar mais fácil que a carreira de magistrado judicial e a carreira de magistrado do Ministério Público se possam cruzar. Está de um lado e do outro. Retirar um bocadinho. Não quero que haja uma maioria política nesses órgãos. Sim. Só não podem ser tão corporativos e fechados. Antes de avançarmos para Não os estavas à temas, espera que temos uma parte sobre justiça, para não? eu gosto muito de justiça, eu sou estudante de Direito, portanto, Pronto, então percebes que é absolutamente, para um liberal, então, absolutamente fundamental assegurar a independência da justiça e que eles não tenham qualquer medo de enfrentar qualquer poder, mas ao mesmo tempo não se podem sentir um poder especial e fechado sobre si próprio e incapaz de prestar esclarecimentos. Isso não. antes de avançarmos para temas específicos para a iniciativa liberal, faço-lhe uma questão falou da justiça, por exemplo, da eleição de juízes para o Tribunal Constitucional. Há sempre esse problema, que é quando uns deixam de... acaba o mandato, ficam lá indeterminadamente até ser eleito outro pela Assembleia da República. Na próxima composição da Assembleia, provavelmente a hegemonia que existia entre PS e PSD deixará de existir, porque vai ter uma terceira força política que também terá votos para a eleição de um juiz do Tribunal Constitucional. Isso é algo que preocupa?
pode preocupar em concreto, em abstrato, tem que dizer que é o reflexo da vontade popular. No caso do Tribunal Constitucional, diversamente do que estávamos a falar há pouco dos Conselhos Superiores e de outros tribunais e de outras instâncias da Justiça, aceito que haja uma legitimidade política e, portanto, que o órgão legislativo faça parte do processo de escolha, e seja da partir da Assembleia da República, que se nomeiem um juiz do Tribunal Constitucional. E devo dizer, dos ordenamentos de vários países que conheço, é sempre assim. Há uma componente, e de facto o Tribunal Constitucional é um zelador da Constituição e nesse sentido é um órgão político, não me choca que se há juízes que aqui e acolá possam não abraçar as mesmas visões da sociedade que eu não gosto, mas eu sou um democrata, se as pessoas elegeram partidos com força suficiente para determinar essas escolhas, eu vou ter que aceitar. E mesmo dentro dos partidos do chamado Bloco Central, também já tem havido juízes do Tribunal Constitucional que não são propriamente, que não têm opiniões que eu subscrevesse com facilidade. Não é? Portanto, pode acontecer. Vindo um partido mais extremista, preocupa-me mais. Mas eu, em abstrato, tenho que dizer que é o resultado da democracia. E se servir de alguma coisa, quem nos esteja a ouvir e esteja a pensar a votar, olha, é mais um risco. Há outro risco interessante dos populistas que eu costumo tirar aos socialistas, que é: se vocês têm medo que alguma força menos democrática ou menos liberal tome conta do governo e, por interposto governo, do Estado, então também devem ter interesse em ter o Estado mais pequeno, com menos poderes, porque isso faz com que quem chega ao governo não disponha de tantos instrumentos, tanto poder, tanta facilidade de levar a sua avante. Portanto, mesmo do ponto de vista da saúde democrática, ter um Estado pequenino também é uma vantagem. Antes dos temas, os 4 partidos mais votados têm direito a apresentar um candidato para vice-presidente da Assembleia da República. O João foi o candidato da Iniciativa Liberal, que não foi eleito por 8 votos, acho que foi algo do género, teve 108, acho que... Não me lembro, por acaso, sinceramente não me lembro. Pronto, mas de cabeça acho que foi 108 e faltava-lhe cerca de 8 votos para os 116. O Bloco de Esquerda e o PCP nunca tiveram este problema, ou seja, os partidos mais extremistas à esquerda nunca tiveram o problema de eleger vice-presidentes para a Assembleia da República. A Iniciativa Liberal depois não chegou a apresentar mais nenhum candidato, disse que não apresentaria, ou ponderaria, mas que nunca mais apresentou. Não foi uma birra. Certo. Foi. E eu tentei picar várias vezes a comunicação social para tentar esclarecer bem esse caso. Porque se, como tu dizes, há quase uma tradição de não obstaculizar a eleição de pessoas que, pela posição dos partidos que os indicam, teriam direito a estar na mesa da Assembleia da República, se há essa verdade, então temos que ver, só PS e PSD juntos teriam 190. Portanto, não faltaram 8 votos para ser eleito, faltaram 70 ou 80 votos. Certo? De quem deveria ter percebido que, independentemente da afinidade, digamos, ideológica ou partidária, há ali uma tradição que faz sentido, faz parte do consenso democrático com que se deve gerir o país. E o que eu tentei picar a comunicação social é: percebam quem foi. Porque comigo vieram ter muita gente do PS e do PSD a dizer: imensa pena não teres sido eleito, eu votei em ti. Mas não houve nenhum que tivesse vindo ter comigo a dizer: eu não votei em ti e agora arrependo-me. Certo. Não houve um. Portanto, era bom perceber, porque eu acho que as motivações de quem no PSD não votou e quem no PS não votou foram diferentes. No PSD nós tínhamos acabado de ter aquela briga de onde é que se senta, onde é que não senta, não sei o quê, e o PSD deu provas de uma certa corteza de vistas, de uma certa mesquinhez, e como estava chateado, digamos assim, estes gajos não. Pronto. Certo. Não pensou que aquilo tem consequências, e que poderia não eleger e que eles ficavam na berlinda. Não ficaram mais, porque lá está, a comunicação social não foi atrás do assunto. Mas no PS, a coisa pode ser mais cheia ainda. Uma coisa é ser o PS ser mesquinho e ter ficado com uma birra. Não é muito bonito, mas pronto, passou-lhe. Espera-se. No PS pode ser pior. Pode ser que haja muita gente, e estamos a falar de 20 ou 30 ou 40 deputados do PS, que achem que a Iniciativa Liberal e o Chega é uma coisa parecida. Essa é a minha segunda questão. Pronto, e é mais um reflexo daquela história de que só o PS é que tem o direito de se chamar democrático. Todos os outros, especialmente os novos que aí vêm, são radicais e não têm legitimidade nem direito de estar a exercer poder. E, portanto, o que eu gostava é que os jornais tivessem perguntado e tentado perceber, encontrado as pessoas que não votaram em mim, e tentar perceber porquê. Porque isso era muito clarificador para o debate político. E o que nós dissemos foi: nós apresentamos outra vez um candidato quando as direções partidárias e das bancadas parlamentares assumirem que fizeram uma asneira.
Certo. porque consta que houve orientações dadas, votem lá na Iniciativa Liberal e tal. Não tenho a certeza. Nunca ninguém vem dizer isso. Nem o Eurico Brilhante Dias, nem o Joaquim Miranda Sarmento. Os partidos liberais, os partidos... Desculpa, não foi Miranda Sarmento, isto foi no tempo... Paulo Mota Pinto. Não, o líder parlamentar do PSD nessa altura, já nem lembro quem era. Eu acho que era o Paulo Mota Pinto. Era? Acho que sim. Talvez. Foi a seguir do Rui Rio. Foi, talvez. Os partidos liberais, os partidos de extrema-direita, normalmente são uma tendência na Europa. Portugal era o único país ainda que não existia nenhum partido liberal ou um partido de extrema-direita. Portanto, era uma questão de tempo. Portugal é atrasado em tudo, portanto também seria atrasado. São coisas diferentes. Não havia partidos de extrema-direita no sentido populista que agora estamos a falar na Europa em lado nenhum há 15 anos. Sim. E havia partidos liberais em muitos sítios da Europa. Sim, eu estou a falar da chegada a Portugal. Portugal sempre teve um partido de extrema-direita, o ERC, o PNR, sempre existiu. Certo. Nunca teve... Mas o aparecimento do Chega e portanto, partidos populistas de extrema-direita é o reflexo de uma tendência recente em muitos países da Europa e não só. Sim. Era mais estranho não haver um partido liberal, porque há partidos liberais há dezenas, em alguns casos centenas de anos pela Europa. Não haver nenhum, tem motivo. É que quando a seguir ao 25 de Abril se estabelece, cristaliza o sistema partidário, os liberais que sempre houve, e há pessoas liberais por todo lado, foram-se espalhando por vários partidos, incluindo o Partido Socialista, que tinha, e ainda tem algumas pessoas estruturalmente liberais, com diferenças de ênfase, obviamente, mas são estruturalmente liberais, pessoas a quem é muito estranho, por exemplo, o PS não votar em Portugal como votou no Parlamento Europeu a condenar o comunismo como uma forma de totalitarismo que, a par do nazismo, foram uma das grandes chagas do século XX. Portanto, pessoas que no PS ficam completamente loucas com isso. Do PS de Mário Soares, que está muito adormecido ou até talvez moribundo, deu lugar a este PS muito mais sectário. Mas pronto, como não havia, só quando o PSD perdeu completamente as suas referências, sempre foi um partido muito catch-all, quando começou a ser evidente que precisas ter uma ideologia para dar lógica às tuas propostas, é que se abriu espaço para ver um partido assumidamente liberal. E foi aí que aparecemos, em 2017. Eu até ia dizer isso, eu ia dizer que não seria estranho que existisse um partido de extrema-direita em Portugal, porque é a tendência. Seria estranho que houvesse um partido que, em princípio, não iria precisar de nascer, sendo que havia liberais nos outros partidos. O que é que não havia? É aquilo que nós trouxemos, que é o chamado liberais em toda a linha. Sempre houve liberais económicos, sempre houve liberais sociais, chamamos assim, sempre houve liberais políticos, isso talvez sejam os que estejam mais dispersos por vários partidos. Nunca houve um partido que fosse liberal em todas estas frentes. Certo. Que levasse mesmo a sério o primado da liberdade individual e o primado da total soberania do indivíduo sobre a sua própria vida. A sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida social. Eu menciono liberais em toda a linha, que é uma frase cómica, mesmo na Convenção Nacional, onde o Rui Rocha foi eleito. Claro. Foi uma frase cómica que ficou conhecida. Foi usada comicamente, sim, mas a frase é verdadeira. Sim, foi usada comicamente. Isso é uma das críticas que apontam à Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, ter-se tornado liberais em toda a linha e ter afastado os outros tipos de liberais. Acha que é uma crítica válida ou não mudou muito desde a sua liderança? Não, acho que não. Acho que não noto qualquer inflexão tática ou estratégica da Iniciativa Liberal. Eu costumo dizer que as pessoas estão nos partidos por um conjunto de razões, mas que se agrupam em dois grandes motivos de estar num partido. Ou por convicção ou por interesse. Certo. E, portanto, quando as pessoas entram e saem dos partidos, ou deixaram de ter as convicções e deixaram de se ver refletidos, porque os partidos às vezes mudam, ou as pessoas mudam, ou os seus interesses não foram atendidos, digamos assim. Isto pode ser cargos, destaque, protagonismo. Portanto, é assim que eu vejo a coisa muito simplesmente. Portanto, não acho que haja... não vejo nada absolutamente em que a Iniciativa Liberal tenha mudado. E o ênfase que é dado a temas mais sociais, portanto, fora da área que é mais considerada normal do liberalismo económico, portanto, no liberalismo mais social, se repararem, nunca foi a Iniciativa Liberal que pôs esses temas na agenda. Eles foram postos na agenda e nós fomos a jogo. O caso mais clássico é o da eutanásia, mas há outros. E vamos a jogo convictamente, porque quem não era uma prioridade política, senão teríamos o posto nós próprios, mas se alguém o põe na agenda, nós vamos a jogo. E vamos a jogo pelo mesmo motivo de sempre, que é, se há pessoas que, por via de uma determinada vontade individual, se sentem restringidos no exercício dessa liberdade, seja ela qual for, neste caso, a liberdade de escolher o momento da sua morte,
nós achamos que devemos instituir esse direito. Neste caso, despenalizar o exercício dessa. Não estamos a advogar a sua utilização. Isto é muito importante de que se diga. Quando tu estabeleces um direito, não estás a defender que deva ser usado. Estás só a dizer que não deve ser castigado quem o use, mesmo que tu próprio nunca o usasses. Certo. Certo? Sim. E, aliás, é a parte mais nobre da política é quando tu lutas por direitos que sabes que tu próprio nunca vais usar. Certo. Mas queres que a sociedade como um todo, os teus concidadãos, tenham esse direito. E isto é o mais liberal que pode haver. É dizer, ok, eu quero que os direitos existam, não prejudica terceiros, cada um decide de si. Eu, por exemplo, não vou usar, mas acho muito bem que quem quiser usar não seja penalizado. Se aplica-se também à interrupção voluntária da gravidez também. Tal e qual é a mesma coisa, o consumo recreativo de cannabis e tantas outras coisas que é considerada a agenda mais progressista da iniciativa liberal, que não é mais do que transformar esta ideia que é tão antiga que nunca pode ser considerada progressista, que é as pessoas têm o direito de decidir sobre a sua própria vida em todas as esferas, incluindo a pessoal. Antes de avançarmos para este tema, já há 3 perguntas, estou a dizer isto, mas num debate na SIC, com uma troca de palavras com o Nuno Melo do CDS, disse que as posições da IEL a nível social e dos costumes são próximas do Bloco de Esquerda. Eu não devia ter... Saiu-me nessa altura. Saiu-me na altura, porque também é tão válido dizer que as blocos de esquerda são iguais às nossas. Não interessa onde é que vem. Nós defendemos por estes motivos que eu acabei de explicar. Porque acreditamos na liberdade individual de fazer as coisas e não proibimos nem obrigamos pessoas a ter comportamentos. Era isso que ia perguntar. Eu ia perguntar se, e foi uma coisa que o Bernardo Blanco disse também numa entrevista, se o resultado da votação pode ter motivos diferentes. Ou seja, as posições podem ser as mesmas, mas o motivo da votação pode ser distinto. Acontece dezenas de vezes aqui na Assembleia o PCP votar ao lado do Chega e não me parece que isso tenha gerado grande confusão entre os eleitores. Bem, por acaso, entre o PCP e o Chega, até pode, mas entre o Bloco e o Chega, por exemplo, também votam muitas vezes em conjunto, circunstancialmente, por motivos muito provavelmente diferentes, mas isso não faz dos partidos a mesma coisa. Avançando agora para os temas mais inconcretos, o meu podcast foca-se muito na juventude, que eu sempre quis aproximar e quero aproximar a juventude de não se abster nas eleições e de votar, seja em que partido for. Eu tenho uma posição pessoal sobre o partido em que acho que devo votar e que as pessoas deviam votar, mas votar por si próprio. Primeiro votar E depois escolher o partido. Isso. Cada vez mais jovens se sentem atraídos para partidos de extremo, seja o Bloco de Esquerda, seja o Chega, mas aí ele está a tirar votos ao Bloco de Esquerda, principalmente pela parte social, que depois, quando percebem um pouco de economia, votam em iniciativa liberal. Como é que acha que se deve motivar os jovens, pelo menos a não se absterem e a que não se sentem com uma intenção de votar nestes extremos, escolham partidos mais moderados? Eu toda a minha vida profissional e também na minha vida política tenho tido imenso contato com jovens e tenho uma enorme confiança no potencial que a nossa juventude tem. E não é pelos seus lindos olhos, é porque há provas, há evidências em Portugal e quando imigram, infelizmente cada vez mais, são enormemente capazes. E portanto, perguntas como é que se faz? Não é bem explicando-lhes, é mostrando-lhes que aquilo que eles podem fazer da sua vida, e os jovens tipicamente estão numa fase em que são bastante mais receptivos a esta mensagem, aquilo que podem fazer da sua vida só valerá a pena se for fruto de uma escolha livre e informada. Certo. Eu costumo fazer esse teste muitas vezes, ando muito em escolas e liceus e coisas de miúdos, pergunto-lhes sempre, se tentarem recordar do momento da vossa vida em que se sentiram melhor com vocês próprios, mais realizados, mais felizes, tipicamente não é o momento em que foram materialmente mais confortáveis, etc. É o momento em que se sentiram que controlavam a sua vida, fizeram alguma coisa por si próprios. Até pode não ter saído a coisa mais brilhante, mas o facto de terem sido capazes de decidir alguma coisa, fazer alguma coisa e chegar ao fim de alguma coisa, com essa realização pessoal, é fruto da liberdade de escolher e de determinar o seu próprio destino. E quando depois declinas isto em termos práticos, ou podes fazer profissionalmente, ou podes fazer pessoalmente, ou podes fazer em termos do teu desenvolvimento cultural e intelectual, portanto, declinas isto em várias coisas práticas, isto de repente é uma abertura fantástica que vês nos jovens. O problema disto é que é uma mensagem que tem que ser transmitida com grande convicção, com grande entusiasmo, e só pode ser transmitida, não sei, a 30, 40, 50 pessoas de cada vez. Certo. Demora tempo. E precisas depois que os jovens que fiquem convencidos desta mensagem façam depois
o trabalho também de serem, para já, um exemplo de viverem de acordo com estas crenças e depois de serem os próprios embaixadores, digamos, das ideias liberais, e isso vai fazendo o seu caminho. Como é que se faz para as pessoas votarem? Uma das formas de exercer exatamente a liberdade é olhar para o panorama da oferta política, digamos assim, da oferta partidária, e escolherem livremente também. E darem-se ao trabalho de pensar um bocadinho. Nós sabemos que a natureza humana, se puder evitar um esforço que não tenha retorno, Sim. portanto, a chamada resistência, a lei do menor esforço e uma certa resistência à mudança. Todos somos assim, é a natureza humana, aqui não há uma crítica implícita. Sim. Há apenas um aviso de dizer, ok, quem aplica a lei do menor esforço a tudo vai receber a lei do menor retorno em tudo também. E o menor retorno da vida não é uma vida muito boa. Portanto, envolvam-se. A capacidade dos jovens, de toda a gente, mas dos jovens que têm mais motivos para isso, digamos, em particular, o esforço de toda a gente contribui para o desenvolvimento de uma sociedade. E quando tens alguém, aqui jovem ou não jovem, mas tu estás a perguntar-se sobre os jovens, vamos centrar nos jovens. Quando tens alguém jovem que decide que a sua participação não tem que ser partidária, pode ser cívica, política, local, regional, não interessa. Quando um jovem decide dar um bocadinho desse esforço, imediatamente o seu nível de satisfação consigo próprio sobe, porque está a intervir, está-se a tornar mais útil para si e para os outros, e o nível de toda a gente que vê essa pessoa a puxar, digamos assim, vai subindo. E é isso que faz o desenvolvimento das sociedades e é isso que nós temos que fazer. Portanto, dizer aos jovens que isto não é feijões, quando chega a altura de votar, que se eles não votarem, alguém vai votar por eles, no fundo, esse chavão é verdadeiro, e que, especialmente quando estão em jogo, propostas políticas estão diferentes, visões de sociedade são diferentes, eles têm que ter uma opinião que tem que passar para além dos soundbites simplistas e populistas, quer da extrema-esquerda, quer da extrema-direita. Não há soluções milagrosas para os problemas complexos. E especialmente problemas complexos que, no caso da governação do PS, se deixou arrastar tanto tempo que não só se tornaram complexos, como se tornaram entranhados. É mais difícil hoje mudar algumas coisas do que era há 10 ou 20 anos atrás, porque já decorreu mais tempo, já está mais entranhado algumas formas de funcionamento. E se não forem os jovens que não têm esses vícios, digamos assim, a trazer essa energia e essa visão fresca, será ainda mais difícil. Portanto, votem. Se votarem na Iniciativa Liberal eu fico mais satisfeito, mas fico igualmente satisfeito se votarem em vez de ficarem em casa, porque o futuro vai ser vosso, vocês é que vão acabar por sofrer ou beneficiar das escolhas que se fizerem agora. Sobre os votos em branco, sobre os votos em nulo, acha que Portugal tem cerca de 25 partidos legalizados, portanto, não são só os 7 que estão na Assembleia, acho que agora até são mais, que estão na Assembleia da República. São 8. Ou seja, Portugal tem 25 partidos. Acha que os votos em branco ainda fazem sentido? Ou é uma forma de protesto? Ou é, por exemplo, alguém que não teve o trabalho? Olha, boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. De facto, com tanta oferta partidária, ainda há pessoas que estão a trabalho de ir às assembleias de voto e votarem em branco, que é um protesto particularmente significativo. Tiveram o trabalho de lei e não gosto nenhum. Era interessante fazer um estudo dos votos em branco para ver porque é que as pessoas o fazem. Se é um ceticismo ali na fronteira do cinismo, ou se é mesmo, se calhar ainda falta o 26º ou 27º partido, não sei. Era um estudo interessante, não sei responder, mas era um estudo interessante. 25 partidos, agora até são mais. Eu não estava a contar com. Já fiz esta pergunta antes e lembro-me que tenho sempre esse número, mas antes de existir a nova direita da Alessandra Liber e de existir também o Partido Democrata Europeu que irá existir. Exatamente. Portanto, 27 partidos. É uma pergunta que me faço porque para mim não faz sentido. 26 partidos, 27. Olha, fica combinado. Tu vais tentar encontrar pessoas que votaram em branco, eu também, e vamos tentar fazer uma sondagem, nada científica, mas pelo menos para levantar uma hipótese de explicação. Sobre educação, a IEL tem um modelo muito particular que não é acompanhado por mais nenhum partido, ou está num ponto extremista ou num ponto mais moderado. Falo do Chega, falo do PSD. Como é que nesse modelo, e disse isso também, eu vi essa entrevista debate que fez com o António Filipe no Observador, e uma das perguntas que lhe fizeram foi como é que, obviamente, depois havia escolas que iam ser sobrecarregadas com mais alunos, como é que se ia colmatar essa dificuldade? Disse que era o sorteio. Acha que é a melhor opção de todas? Lá está. Isto é muito frequente. Exatamente porque as reformas estão a ficar mais difíceis, como dizia há bocadinho, e se queres passar de um ponto A para um ponto B, que é bastante diferente, a transição vai ter sempre problemas específicos. Certo. E muitas vezes fácil, não será fácil e existe determinação. E é típico tu pegares no problema da transição e dizer, porque como eu tenho aqui um problema, não vou chegar aqui. Eu gostava, eu vejo este modelo e até gostava. Mas tenho aqui um problema de transição, não vou chegar lá. Errado. E
eu encontro na nossa própria proposta de sistema de saúde, por exemplo, que também é uma migração grande em relação ao que temos hoje, também há problemas de transição. Na reforma da administração pública há problemas de transição. Há sempre. Custa. Certo. É um caminho. Agora, típico português, em vez de ver oportunidades e dizer, ok, como é que eu ultrapasso os obstáculos, já vê os obstáculos e para. Não. A iniciativa liberal não é assim. Se quer mesmo chegar ali, vamos ver como é que minoramos os obstáculos e aqueles que não conseguimos minorar, como é que os ultrapassamos. Sem ferir direitos, sem ofender pessoas, sem deixar ninguém para trás. Tudo isso que é importante. No caso concreto da educação, para conseguires introduzir liberdade de escolha, que é o grande princípio que está por trás de todas as nossas propostas de serviços públicos, que é, mais uma vez, dar às pessoas a possibilidade de escolher onde é que querem educar os filhos, onde é que querem ser tratados. Se queres ter liberdade de escolha, tens de ter concorrência entre os prestadores, não é? Ter liberdade de escolha e não ter mais que uma opção não serve para nada. A partir do momento em que tens concorrência entre os prestadores, até podias ter concorrência a começar só no setor público, neste caso na escola pública. Podias. Mas isso provavelmente não fazia subir o sistema tão depressa e tão bem. E o que me perguntaram, e é verdade, e eu sou o primeiro a assumir, e isso também deve ser sublinhado, a Iniciativa Liberal não ignora os problemas, neste caso de transição. Foi o próprio que disse. Eu sei o que é que vai dizer. Sei que é o problema. Sei que também tem soluções. Elas não são brilhantes. Não são brilhantes durante uns meses. Sim. Agora, o que não é brilhante durante anos é o que temos agora. Um sistema educativo que não serve. E essa é uma conclusão também que tem que se tirar logo. É preciso mudar. E depois, essa necessidade de mudar e a vontade de chegar a outro sítio é o que te dá a motivação para ultrapassar os obstáculos. Há outras maneiras de resolver o problema das escolas, que é tão melhor que as outras, que vai ter 1000 candidaturas e o outro lado não tem nenhuma. Há outras maneiras de resolver. Não sei se são tão justas como o aleatório. Okay? Portanto, eu não queria deixar às escolas a possibilidade de fazer a chamada seleção própria, que produz depois seleções adversas, certo, de escolher os alunos mais capazes à partida ou que lhes tragam outras vantagens. E, portanto, a escolha é das pessoas, não é das escolas. Portanto, qualquer outro sistema que misture isto ou que dilua isto não vai funcionar tão bem. Esta crítica normalmente é feita porque os alunos iriam escolher, obviamente, digo eu, na minha perspectiva, os colégios privados. Muito bem. É? Por acaso não tenho a certeza, mas vamos assumir. Esquece se é privado ou público. Vão escolher a escola que é melhor. Sim, que tecnicamente, pelos rankings. Pode ser das instalações, pode ser da pedagogia, pode ser dos professores que são particularmente conhecidos e queridos pelos pais, certo, o que seja. Há uma que é muito mais querida que outra. E num primeiro momento tem muito mais candidaturas do que vagas. Vai ter que escolher. No nosso sistema, o que é que acontece imediatamente? A escola que percebe que podia ter admitido mais alunos, mas não tinha capacidade, vai tender a aumentá-la. Certo. As outras escolas que foram preteridas vão tender a imitar a escola que foi preferida. Certo. Tentar perceber porque é que foi preferida. Portanto, sim, podes ter um ano com essa dificuldade em que há aleatoriedade. No segundo ano, imediatamente as coisas há um overlap maior. E a nossa convicção, porque isso já se fez em vários sítios, é que as diferenças acabem por equivaler e a concorrência se faça em coisas que são verdadeiramente diferenciais entre elas, assumidamente diferenciais. Uma escola que tem mais pendor artístico, uma escola que tem mais pendor técnico, uma escola que ensina mais línguas, ou o que seja, ou que tem instalações desportivas melhores. Depois os pais decidirão. Mas a minha pergunta ia no sentido também, era nesse sentido, mas também ia noutro, que é, nunca se coloca a hipótese de uma escola pública ter excesso de alunos. Neste modelo, quando se discute este modelo, normalmente nunca se discute a hipótese de uma escola pública. Mas isso dá-me razão, desculpem lá falarem aqui em causa própria, quando eu digo, eu não tenho qualquer preconceito contra a gestão pública, a escola pública ou o hospital público, não tenho. E se no final das nossas transições as pessoas escolherem as unidades públicas de prestação de serviços na educação ou na saúde, fico encantado, desde que a escolha seja livre das pessoas. Mas fico mesmo encantado, não tenho qualquer problema com isso. Em alguns casos, isso será pouco provável porque os instrumentos de gestão das coisas públicas são mais diferentes, mais difíceis do que os privados. Sim, mas isso só significa que se calhar temos que dar às entidades públicas também os mesmos instrumentos. Não é tirar aos outros. Ou não deixar que as pessoas escolherem porque eles não estão a conseguir concorrer lealmente. Não. Se é isso que as pessoas estão a valorizar, vamos dar as mesmas armas. E se no fim as pessoas escolherem uma unidade pública de educação, por exemplo, e há muitas escolas públicas boas.
Sim, não duvido. Muitas boas, em todos os níveis, de instalações, de professores, de rankings, de abordagem pedagógica, e eu visito muitas, pá, boas. Não me espantaria nada que em muitos sítios do país fossem as escolas mais procuradas. Também essas fariam exatamente o que eu estou a dizer. Bem, eu podia ter mais gente e só não consegui porque não tenho turmas suficientes, ou espaço suficiente, ou outra coisa qualquer, ou professores suficientes. Pá, vou no ano letivo seguinte e imediatamente tentar corrigir isso. Mas não acha que isto é uma crítica implícita? Mesmo quem faz esta crítica no nome de esquerda, é uma crítica implícita até É, à própria escola pública? é falta de confiança nos sistemas públicos de educação e de saúde, achar que, a partir das pessoas não vão escolher o sistema público. Mas são as mesmas que dizem depois que qualquer pessoa com um problema de saúde muito grave vai sempre ao hospital público. Mas se escolhe o hospital público, e acredito que em muitas circunstâncias continuaria a escolher, ou o IPO, que desculpem lá a coisa mais dramática, mas de facto, uma pessoa com um problema oncológico não a passa para a cabeça, não é para o IPO de Lisboa ou do Porto. Certo. Não é? Se puder. E agora funciona a Fundação Chapalimau, mas há determinado tipo de patologias onde as unidades públicas têm uma clara reputação superior às outras. Pá, isso conta. E para um liberal encantado, mais uma vez, desde que a escolha seja livre. A educação também, eu também falo muito no podcast do Elevador Social, que em Portugal Sim. está parado ou estagnado. No caso português, acha que a prioridade deve ser na garantia de acesso à formação escolar, ou seja, no início, a pessoa escolher para que escola é que quer ir, ou no posterior, a nível de salários, equilibrar a saída? Ou que se acha que se complementam? Eu acho que a base de tudo é a educação. A base de toda a educação. Portanto, eu acho que um sistema educativo que dê mais oportunidades às pessoas de escolherem como é que querem conduzir o seu percurso académico, já com vista ao seu percurso profissional, é aquilo que fará mais diferença. Porque te abre também o leque de opções. Não é? Se, a partir do momento em que podes estudar de uma maneira e com uma direção que vai ser mais adequada para a tua escolha profissional, Certo. estás imediatamente a abrir opções também, não é? Depois, os salários. Os salários têm que resultar do próprio valor que te é atribuído às capacidades que tu trazes. E aqui há uma. Isto já acontece há vários anos, eu não percebo porque é que em Portugal esta discussão não é tida nesses termos. O valor de um profissional, hoje em dia, está muito menos nas suas competências técnicas. Ok, para um médico é bom. Sim, tem competências técnicas. Mas mesmo na medicina e noutras disciplinas particularmente exigentes do ponto de vista técnico, o valor está sobretudo naquelas coisas que tu aprendes para além da técnica. Como motivar equipas, como responder, como seres adaptável Certo. mentalmente a problemas novos, como conseguir definir estrategicamente, ter uma visão estratégica dos problemas que se são colocados, são aquilo que, eu não gosto muito da expressão, mas aquilo que se chama em gestão os soft skills. Sim. A capacidade não é aquilo que se consegue medir estritamente, mas aquilo que tu tens e trazes a uma organização. E eu que recrutei muita gente no meu tempo, era isso que eu procurava particularmente. Não era alguém que me soubesse naquele momento explicar tecnicamente muito bem como é que ia fazer uma determinada tarefa para a qual podia estar a ser recrutado. Era a flexibilidade mental, porque o que eu sei é que eu posso estar a recrutar aquela pessoa agora neste mês de fevereiro. Se ele entrar na empresa no mês de abril, os problemas já vão ser diferentes do que quando foi recrutado. Certo. Essa pessoa tem que ser capaz. E essa flexibilidade mental, primeiro, depende muito do sistema educativo que estamos a discutir há bocado, que é ou não há. Portanto, ele não pode ser tão. Nem sei como é que é tão cartesiano, tão arrumadinho. Tem que ensinar a pensar, a ter sentido crítico, a ser criativo, a ter capacidades e competências interpessoais. O sistema educativo tem que dar isso tudo. Sim. E depois, quando estás no mercado de trabalho, é isso que te vai dar efetivamente valor. Quando qualquer empregador que se preze, e Deus sabe que em Portugal também a qualidade dos nossos empregadores precisa dar um salto significativo, nomeadamente nas competências estratégicas. Mas qualquer empregador que se preze, que encontre alguém com essas capacidades, vai certamente valorizar e não quer perder essa pessoa e vai pagar o suficiente para não a perder. Ontem, para referir o debate ontem entre o Rui Rocha e o Paulo Raimundo, houve uma questão sobre os salários que tinha a ver com a produtividade, em que o Paulo Raimundo disse que não tinha nada, não era uma relação que existisse entre a produtividade e o salário da pessoa. Certo. A Iniciativa Liberal tem uma perspectiva muito distinta de todos os partidos, em que é por objetivos o salário. Fez a questão também a moderadora sobre a parte da justiça, em que moderador, neste caso, o João António Faria, que tem as suas particularidades na moderação dos debates, fez a questão sobre a justiça, que isso podia trazer problemas. É um modelo
possível de ser aplicado em Portugal ou acha que ainda está muito longe? Ele já é aplicado em várias circunstâncias e não tem funcionado mal. Mas o PC, com que eu já discuti esse tema, alguns dos seus responsáveis algumas vezes, acha que a produtividade vem a seguir ao aumento da remuneração. Certo. Portanto, tem uma crença que é semi-ideológica, semi-técnica, de que se pagares melhores às pessoas, elas vão, de alguma forma, acabar por justificar Sim. Fazer um melhor trabalho. aquilo que estão... Sim, por fazer um melhor trabalho. Nós também não dizemos que as pessoas devem ser remuneradas só em função da produtividade stricto sensu do momento. Sim. Há bocado tudo o que eu te disse sobre motivação de equipa, etc, pode não se reproduzir na reprodutividade imediata. Pode ser uma coisa que, lá está, é mais uma transição. Há bocado falo das transições Certo. dos sistemas. As empresas, quando passam de quando querem internacionalizar-se, em vez de estarem só no mercado doméstico, se calhar, ao princípio, aquilo não produz. Sim, não Tens tem que grande- investir, Sim, que investir antes de ter o retorno. Portanto, aquilo, lá está um obstáculo, porque eu, em vez de parar, porque quero chegar ali, não é risco no sentido aposto, é risco, meço os riscos e acho que vale a pena. E o que nós dizemos é, ok, remunerações em função de resultados. O que a experiência mostra é que as estruturas de remuneração com uma componente variável são motivadoras para as pessoas e fazem outra coisa que ainda é mais importante do que a motivação da pessoa, que é alinhar as várias pessoas num mesmo projeto, numa mesma empresa, numa mesma organização, num determinado objetivo. Porque a maior parte das remunerações variáveis não são baseadas num indicador. Sim. Não é dizer, pá, se vendermos mais este ano, cada um Não dos... tem de ser quantitativo, Cada pode um- ser qualitativo também. Também pode ser qualitativo, mas sobretudo multivariável. É multivariável. E todos os sistemas bem feitos têm uma componente que é da empresa toda, uma componente que é do departamento em que a pessoa está e uma componente que é da própria pessoa. Certo. E se fizeres isto bem feito, às vezes não é muito simples, mas Sim. já há muita gente boa hoje em dia a fazer isto, o que consegues fazer é não só tens a pessoa mais motivada para atingir aqueles objetivos que estão naquela cadeia toda, mas tens a organização toda alinhada. As pessoas sabem o que é suposto acontecer e sabem como é que vai ser medido e sabem que... e às vezes os problemas que me dizem, mas há muitas coisas que não se consegue medir. A satisfação dos clientes não se consegue medir. Ou outras coisas assim mais qualitativas não se conseguem medir. Errado. Hoje em dia é rara a coisa que não consigas medir ou arranjes um bom proxy. Qual é a tradução portuguesa para proxy? Um representante, um indicador Sim. que seja relacionado com aquilo que queres atingir, mesmo que seja qualitativo. Hoje em dia, poucas são as coisas que não consegues medir. E mais, não devias fixar objetivos que não soubesses já como é que ias medir. E as pessoas soubessem como é que vai ser medido. Alguns podem não ser perfeitos, mas se tu souberes à partida a imperfeição que tem, também é suficiente para te motivar. Ainda sobre a educação, falo, por exemplo, do Partido Socialista e do Juventude Socialista, que tem o Juventude Socialista tem uma posição normalmente mais à esquerda do que o próprio PS, Certo. e é o caso que acontece agora com Miguel Costa Matos. Eles têm uma posição da propina zero no ensino superior. A Iniciativa Liberal não tem uma posição muito específica sobre o assunto, ou não é um tema que lhe seja muito caro, por assim dizer. Como é que funcionaria? Porque normalmente quando se discute o sistema de educação, quando a Iniciativa Liberal é sempre no ensino básico e secundário, não se Sim, o fala, ensino obrigatório Sim, o ensino tem obrigatório. de ser a nossa prioridade. não se fala muito do ensino superior. Como é que vem o ensino superior? Como é que vem a propina zero? A oferta privada pública? Nós não achamos que neste momento o problema do ensino superior e do acesso ao ensino superior e da quantidade de pessoas que ingressam e tiram um aproveitamento do ensino superior sejam as propinas. E, portanto, este nível de propinas que hoje existe é perfeitamente suficiente para triar as pessoas que poderiam só estar na universidade porque se acham que é suposto, Certo. o problema dos bens gratuitos, não é? E também é suficientemente baixa e há ação social escolar para podermos dizer que também ninguém fica de fora por falta de condições financeiras. Coisa diferente, por acaso, é o alojamento escolar, que é muitas vezes as propinas. Não é? O múltiplo das propinas é bastante mais difícil de pagar e, portanto, também aí é necessário que haja bastante mais apoio àqueles que não podem pagar a educação superior fora da sua área de residência ou de residência dos seus pais e terem um esquema. Para nós, o problema do ensino superior é a sua desadequação em relação ao mercado de trabalho, ainda hoje. Já se fizeram algumas evoluções, o modelo fundacional que foi introduzido aqui há uns tempos melhorou alguma coisa, mas não melhorou o suficiente. Por exemplo,
as universidades deviam ser absolutamente livres de escolher a forma como admitem alunos. Já nos Estados Unidos, por exemplo. Sim, mas os Estados Unidos têm vários sistemas de admissão. Sim, cada universidade própria tem a sua. Exato. Porquê? Porque tu podes querer formar pessoas, e aqui já estamos fora do ensino obrigatório, portanto, não há necessidade de ter uma diretiva nacional, currículo nacional, programa nacional. As universidades podem achar que é a sua função, e é aí que se querem especializar, formar pessoas de determinada maneira. E essa variedade de modelos pedagógicos dá enorme riqueza ao ensino superior e dá às pessoas, neste caso aos jovens que vão entrar no ensino superior, escolha. Certo. Bem, olha, esta é uma universidade muito mais prática. As pessoas não se deram conta disso, mas o curso de Medicina da Católica, que demorou anos a ser autorizado, por uma coisa que existe, que é a Autoridade de Acreditação, Foi o que aconteceu com o Fernando Pessoa no Porto também. também, Conheço. mas as pessoas não se aperceberam. Primeiro, achou-se que foi, uma obstaculização corporativa da Ordem dos Médicos, não queria que houvesse mais médicos, que é para não desvalorizar a profissão. Como se diz no meme, how is that going? Não é? Certo. Mas depois, o curso de Medicina na Católica é mais caro, mas sobretudo tem uma abordagem que é o chamado, penso que é método de Maastricht. O método Maastricht é muito prático. O curso, do que eu ouvi da abordagem pedagógica ao ensino da medicina, é absolutamente fascinante. Incluindo matérias completamente ignoradas nos cursos de medicina que já existiam, de relação com os familiares, com os doentes, a parte psicológica da recuperação. Sim. Coisas que hoje em dia se dá muito mais importância que se davam há 20 ou 30 anos atrás e que não estavam a ser ensinadas e que estes metem no centro da sua educação. Portanto, independentemente aqui dos valores, no nosso modelo era possível tu teres acesso a essas várias abordagens pedagógicas exatamente porque elas são diferentes e exatamente porque tens o direito a escolher. E isso fará com que as universidades públicas, neste caso, porque as que existiam a ensinar medicina eram todas públicas, se mexam também. Porque se tiverem ali Sim, alguém a puxar. é um concorrente fica com melhor reputação. Por exemplo, eu estou a falar no curso da Católica e não falei no curso da Nova ou da Faculdade de Medicina, certo? Sim. Portanto, e estou aqui a dizer que para mim tem uma abordagem pedagógica que me parece bastante mais moderna, interessante e que forma melhor os médicos. Se forma melhor os médicos, já não sou técnico para dizer, mas forma melhor à partida e dá-lhes Outras competências para além da outras parte competências, outras ferramentas para ser coisa. Portanto, no ensino superior também vale na nossa máxima de liberdade de escolha, aqui com uma lógica diferente, porque já não é obrigatório a frequência, e portanto já o Estado não tem que estar a pôr a papinha toda e a fazer a papinha toda às universidades. Mas isso daria essa autonomia de admissão e a autonomia administrativa, de recrutamento, etc., quanto maior dentro das universidades públicas, daria maior facilidade depois de vir copiar as boas ideias que as privadas possam ter. Mas, por exemplo, nesse caso da Católica, apesar do curso ser melhor nesse aspecto, é impraticável para a grande maioria da população. Ou seja, as propinas ao longo do ano, acho que no curso todo acho que são cerca de 100 mil euros ou 120 mil, uma coisa assim do género. Sim, não sei o valor, mas sei que é bastante. Isso é elevadíssimo. A média até é mais reduzida, as médias em medicina são impraticáveis, muito poucos alunos conseguem entrar em medicina, mas ainda mais poucos alunos conseguem entrar na Católica por causa da questão das propinas em si. O meu ponto não é esse, e tens razão, mas o meu ponto não é esse. É que se aquela abordagem, apesar de custar tanto continuar a ter bons candidatos, dá um sinal às outras de que talvez eu deva evoluir também. Portanto, mesmo sendo uma escolha que, neste caso, o Estado não faz um playing field perfeitamente Sim. homogéneo, basta existir essa escolha que imediatamente era melhor que as escolhas fossem mais. Era melhor que fossem mais harmonizadas, mas ainda não temos nem condições nem económicas, nem de arquitetura para dar esse salto. Mas a solução, por exemplo, podia passar por abrir mais faculdades de medicina. Se a dificuldade é formar médicos, podia-se abrir mais faculdades de medicina. Por exemplo, no interior do país acho que não existe. Podem, mas a formação de um médico não acaba na universidade. Depois precisa fazer o internato e há aí sim, aí acho que já não é uma objeção corporativa, é uma coisa real e prática. Como nós temos poucos médicos capazes de fazer esse acompanhamento de internato, a informação durante os 5 anos de internato, aí tens um estrangulamento. Mas sim, eu não vejo porque é que a acreditação dos cursos, estamos a falar dos de medicina, mas temos falado de qualquer outro, às vezes demora tanto tempo, não percebo.
Se alguém quer abrir um curso, para que o faça, tendo o mínimo de idoneidade financeira e de idoneidade técnica, apreciada rapidamente. Pá, se o curso for mau, não dura muito tempo. Também é verdade. Tive no podcast também o presidente da Federação Académica do Porto, a FAP, Ok? que a questão dele, e falamos também da propina zero e das questões dos estudantes, que o problema maior dos estudantes era o alojamento e a mobilidade. Por exemplo, um aluno, e conheço vários, que entram em Lisboa, que são do Porto, a minha cidade, entram em Lisboa, mas preferem ficar na Católica, ou na Portugalense, ou na Fernando Pessoa, ou noutra privada no Porto, porque queriam gastar o mesmo, ou menos até, se fossem para Lisboa. Verdade. Ou seja, a mobilidade e o alojamento é um ponto importante. E nesse aspecto, a FAP fez um acordo com a Câmara Municipal do Porto, em que pegaram num imóvel de voluto da própria Câmara e transformaram numa residência universitária. Ou seja, tudo feito pela Federação Académica, em que a Câmara ajudou com o Certo. imóvel, mas não teve mais nenhum custo. Isso era algo que o Estado deveria fazer, por exemplo, com a Federação de Lisboa. Funciona diferente, tem aqui a Associação Académica de Lisboa e outras federações, não é tão uníssono. Não temos objeção de princípio em relação a essas interferências do Estado, porque achamos que faz parte que tu falaste do valor social e da mobilidade social, faz parte que a própria mobilidade geográfica no ensino e depois na profissão, Certo. as pessoas possam mexer ao longo do país. E agora, eu agora não tenho de cor o número de estudantes que estão no ensino superior e desses quantos é que estão deslocados, o papel das residências é sempre residual. Se conseguires ter 10% da população deslocada, estudantil deslocada, a viver em residências, é capaz de ser muito já. Portanto, o resto do mercado tem que acompanhar também. O que implica aquilo que já muitas vezes se diz sobre o mercado imobiliário, de ele tem que ser estável e previsível, etc., para as pessoas acharem que vale a pena ter um quarto ou um apartamento alugado a estudantes, e que quem resolveu investir em residências estudantis privadamente consiga ver o seu investimento recompensado e queira fazer mais. Mas depois tens aquilo que eu dizia há bocadinho, que é, mesmo assim, as rendas não vão cair para um terço do que são hoje, não é? Portanto, temos toda a consciência disso, e que vai sempre haver gente que tem qualidade e tem vontade de estudar em determinado sítio e que merece ser apoiado. Portanto, faz parte da nossa, se quiseres, safety net, Sim. falava o Hayek. Sim. Se há gente que tem capacidade e vontade de ascender académica e depois socialmente, e só não o faz por uma questão de impossibilidade de pagar alojamento, ou de pagar manutenção, ou de pagar propinas, tem que haver um apoio para isso. Passando para o nível da saúde, o João tem uma expressão que na altura em que era presidente da Iniciativa Liberal disse, para descrever o Sistema Nacional de Saúde, que é o Serviço Nacional de Saúde de acesso a listas de espera, que depois foi muito mediatizado também. Muitas vezes na comunicação social e nas redes sociais passa a ideia que a IEL defende um modelo já nos Estados Unidos, que deixa toda a gente na bancarrota e dívidas enormes. Acha que considera o maior problema da IEL neste sistema de saúde é a verdade? Acho, por acaso, se pões assim, respondo sim. Acho, e sabendo eu, não sendo ingênuo, que a política é feita também Poucas verdades. sim, meias verdades, desinformações, simplificações, caricaturas mesmo sabendo isso, surpreendeu-me e surpreende-me ainda o à vontade, a lata com que se dizem coisas como a IEL quer acabar com o SNS. E a minha primeira reação é sempre, não, quem quer acabar com o SNS é quem não quer reformar, porque ele vai implodir. Certo. Quer dizer, é mais ou menos óbvio para todos. Basta olhar para as tendências que estão a ocorrer. Nem vou entrar, toda a gente sabe Sim. E aceita que se não se fizer algo particularmente estrutural, o sistema vai implodir. Portanto, quem o quer reformar é quem o quer salvar. Mas a mim interessa um pouco se salvar o SNS é salvar 3 letras ou é salvar a ideia do SNS, que é o Estado garantir o acesso a cuidados de saúde a toda a gente. Isso para mim é que é o SNS, não é o nome, não são os edifícios, Certo. é o conceito, é o direito. O princípio, sim. É o princípio, é o direito, se quiseres, é uma sigla que encapsula este direito. Se o que caracteriza este direito é ser universal, ninguém pode ficar de fora, ser tendencialmente gratuito, que é o que temos basicamente hoje, e prestar bons cuidados, aquilo que nós propomos é 10, mas não é muito melhor, é 10 vezes melhor do que temos no SNS. Porque não só elimina o problema da lista de espera, que é o que as pessoas hoje mais se queixam, mas aumenta outras coisas muito mais interessantes do que isso a prazo. Mais ou menos com as tais transições difíceis, Sim. das quais eu não fujo. A longo prazo. Sim. Objetivo a longo prazo. Não é longo, não é tão longo assim, mas não é longo. E introduz uma
vantagem brutal do sistema fazer medicina preventiva. A melhor forma do sistema funcionar é as pessoas nunca ficarem doentes. Certo. Certo? E a única maneira de diminuir a incidência da doença é ser preventivamente, sim, ou pela tua história familiar, ou pelo teu estilo de vida, ou por algum indicador que já tiveste, preventiva. Segunda coisa que este sistema incentiva e que no SNS há zero incentivo à medicina preventiva. Zero. Outra coisa que isto incentiva é o recurso a terapias inovadoras. Porquê? Porque no nosso sistema as pessoas estão adstritas a que nós chamamos de subsistema. Imagina que é uma rede, mais uma vez nós temos concorrência, portanto nós não temos uma única rede nacional, temos, sim, 3, podem ser 5 redes nacionais que contratam, convencionam com prestadores de saúde, hospitais, médicos individuais, laboratórios, centros de saúde, clínicas, etc. Contratam de forma a ter cobertura nacional, patologias cobertas e idênticas pelo menos às do SNS, e da unidade técnica e da unidade financeira e uma série de critérios. Se cumprir esses critérios, pode estabelecer como aquilo que nós designamos um subsistema. E havendo concorrência em subsistemas, o que nós sabemos da experiência do internacional é que as pessoas tendem a ficar no mesmo subsistema muitos anos. Certo. E os subsistemas recebem por pessoa a mesma coisa ao longo do tempo. Por pessoa. Portanto, só tem uma maneira de sair melhor. É terem mais gente, atraindo mais gente, sendo melhor que os outros subsistemas. E segundo, que as pessoas não fiquem doentes. Não é fingir que eles não estão doentes e não os tratar, porque isso cria má reputação e as pessoas saltam. É tratá-las bem, mas com incentivo para a medicina preventiva, por isso mesmo, e para as terapias inovadoras, por isso mesmo também. Percebes? Sim. Portanto, metes no sistema, as pessoas como ficam nos subsistemas muito tempo, a única maneira dos subsistemas de terem uma vida melhor é que as pessoas não adoeçam. Se calhar também é por isso que mais gente costuma ir ao privado, e acho que é 3 milhões de portugueses têm um seguro de saúde, que é a facilidade com que se marca uma consulta para qualquer uma das... Que hoje em dia já não está assim. Porquê? Porque os privados estão particularmente confortáveis com este sistema. Queres um problema de transição do nosso sistema de saúde atual para o que a Iniciativa Liberal defende? Vai ser a objeção dos privados. Os privados adoram este SNS. Porque atrai mais. Funciona mal, portanto há mais gente que vai ao privado. Há tanta gente que vai ao privado e irá ao privado porque não tem a mesma alternativa, que os privados também estão um bocadinho... Certo. Estão um bocadinho... relaxam. Já hoje em dia, a dificuldade em algumas especialidades é marcar consultas nos privados também. Portanto, não há aqui nenhumas panaceias, nenhumas visões cor-de-rosa dos privados versus públicos, não é isso que nos move, ok? Portanto, e os seguros de saúde é de facto um sinal inequívoco de que as pessoas sentem que não têm resposta suficiente do SNS. Há um dado da OCDE que me choca particularmente. Portugal é dos países OCDE, que são 39 países, não estou em erro. Sim, óbvio. E os países ricos do mundo, em princípio, em que Portugal é dos países com os gastos de saúde mais pagos do próprio bolso das pessoas. Seja com participação medicamentosa, seja recurso ao privado. Sim. E é cerca de 40%, é brutal, 40% da despesa em saúde de todo o país saem do próprio bolso das pessoas. Mas também o melhor seguro de saúde do país inteiro é público. O melhor seguro de saúde é a ADC. Bem lembrado. Não faz sentido, no meio disto tudo, um sistema que funciona, como a ADSE, esteja reservado apenas a funcionários públicos. Ou familiares. Eu, por exemplo, a minha mãe é pediatra, portanto, eu como familiar tenho acesso a... E qual é a tua experiência da ADSE? É espetacular, funciona boa. tudo bem. Excelente. É o que tem a melhor cobertura. Acho que é o melhor seguro de saúde a nível nacional. Acho que não há nenhum como consiga competir. E custa-te 3,5% do salário. Isso já não sei, mas e é voluntário. Pode estar ou não estar, e há muita gente que está e bem. Mas paga impostos para ter um SNS e depois desconta do salário para estar na ADSE. Não faz sentido. No programa do PS também, para colmatar a falta de médicos, e falando do SNS como está hoje, está proposto estudar a medida dos 5 anos, de obrigar os estudantes de medicina, quando são formados, ficar 5 anos a trabalhar no SNS. Agora, Pedro Nuno Santos já disse que era discutir com os... Sim, está a arrumar para trás. Não parece uma realidade. Acho que o objetivo era mesmo obrigar... É desespero. Quando para resolver um problema, a primeira coisa que te ocorre é limitar um direito fundamental tão básico como esse, é desespero absoluto.
E tinha uma consequência óbvia, daqui a 3 anos deixavas de ter problemas de excesso de candidatos aos cursos de medicina. Iam para fora. Não, não, nem chegavam a querer tirar a medicina. Quem é que vai tirar a medicina para ficar obrigado a trabalhar 5 anos, seja onde for? Certo. Precisas ter uma vocação e uma vontade de ser médico acima de toda a razoabilidade. Haverá quem que eu faça, mas não serão muitos. Portanto, querem resolver o número, querem baixar o número de clausos em medicina? Pá, é assim. Querem arranjar mais médicos? É o contrário do assim. Mas nesse pensamento nesse próprio pensamento de obrigar os estudantes a querer ficar no SNS, também não levaria, para além de não haver estudantes de medicina a procurar outros cursos, haver mais imigração jovem. Por exemplo, e sempre se referiu que quem estiver a estudar medicina, e falo por amigos que tenho, dizem-lhes sempre, se não conseguires entrar em Portugal, vai para a Espanha. Espanha, Sim, Salamanca, não é? Salamanca, exato. Que consegues, tens o curso, depois fazes rápida transferência para Portugal, depois consegues trabalhar bem aqui. Não iria também aumentar a imigração jovem, sendo que já é 30% de jovens imigram quando estão na idade Lá está. atual. Se continuares a querer estudar medicina e aqui tiveres a fazer essa obrigação, sim, poderia ter essa consequência. Íamos estar. Os cursos em Salamanca são pagos? Eu acho que é o mesmo, não porque é a União Europeia, é a mesma propina que se pagaria Ok, aqui. ok. Entras como cidadão europeu, portanto, sim. Seria o mesmo que se pagasse aqui em Portugal. Mas a probabilidade depois dessas pessoas também não voltarem a Portugal também era grande, não é? Sim, é verdade. Mas essa questão de nós investimos muito na formação dos médicos, portanto, eles deviam ser obrigados a devolver ao país. Epá, isso é mentira em que profissão? Está bem, os médicos é um curso mais caro, é um bocadinho, sim. Formagem, podia-se dizer. Todos. Sim, eu acho que o Estado gasta mais do que aqui. Estás em direito. Sim, Estão a gastar dinheiro contigo, não é? As tuas propinas não cobrem o custo do curso. certo. Estão a dizer que serviços jurídicos de qualidade não são importantes para as pessoas? Ok, a medicina defende a vida, mas os direitos, todo o tipo de direitos são defendidos por advogados. As pessoas não têm. Sim, não há um curso em que se diga que a pessoa pode ser obrigada a ficar. Se o curso tem utilidade social, e todos têm, mais ou menos, Sim, porque é que só os de medicina é que ficam com uma bola e corrente atada ao pé? porque é neste momento aquilo que faz mais falta, os médicos. Sim, mas não passa por isso. Para resolver uma incompetência própria, que é não ter feito esse planeamento, toda a gente sabe que é preciso mais médicos, e os professores a seguir, por exemplo. Também faltam professores. Vamos proibir os professores de emigrar? Mas eu acho que mas acho que é mais difícil um professor emigrar do que um médico. Eh, Depende da disciplina, Depende, obviamente, depende. mas Não, haverá de tudo, mas pelo mesmo motivo. certo. A nível da habitação também para vermos mais temas, a grande maioria das propostas dele, e falou também da parte da transição e o período ser a longo prazo, hum, são medidas, por exemplo, de construção, de facilitar o licenciamento, de medidas fiscais. Correto. No curto prazo isso não resolveria o problema, ou seja, isso resolveria a longo prazo e passado uns anos o problema da habitação ia diminuir. A curto prazo, que medidas é que podem ser implementadas, principalmente, isto focando mais nos jovens, que é mais o problema se reside, como é que se resolveria o problema? Primeiro, e indo logo direito à coisa mais polémica, não defendemos controle de rendas. Certo? Pronto. Portanto, se há problemas de rendas excessivas, eu também não sei muito bem o que é uma renda excessiva. É muito dinheiro, mas se há alguém disposto a pagar, para aquela pessoa não foi excessivo. Portanto, e se for mesmo excessivo, vai ter que baixar para alguém Sim, pegar. Ok, mas a noção do excessivo dentro do Sim. mercado, num mercado relativamente livre, é sempre complicado. Portanto, tirando essa questão programática de princípio da frente, há, bom, há toda uma componente regulatória que tu falaste de simplificar licenciamentos e licenciamentos de várias maneiras, nos solos que são passíveis de construção e da altura em que a construção pode ir. Em Portugal nós temos tido muito prurido em construir em altura, percebe-se, independentemente dos temas estéticos, que aqui não quero discutir, mas percebe-se, não é muito a nossa tradição, etc. Mas na atual circunstância e do ponto de vista da racionalidade dos custos, quer da construção, quer depois da habitação final, quer do ponto de vista do aproveitamento de solos e da não impermeabilização, da manutenção de mais espaços verdes, etc., a construção em altura tornou-se mais lógica. Certo. Okay? Portanto, na parte regulamentar não é só permitir que se faça mais do mesmo, é permitir também que se faça diferente, mais e diferente. Depois tem toda a parte fiscal, que
para além dos custos do tempo do licenciamento, que também seriam simplificados, tens toda a parte de IMTs, e IMIs, e imposto seu, e IVA sobre os materiais de construção. E sobre tudo aquilo que está envolvido na construção, como se fosse um bem de luxo. Sim, Tudo os isso 6% também é do mínimo sentido. para os 6%. Pronto, esta parte, a parte mais propriamente estrutural da solução. No PRR, o Governo já pôs 2 mil milhões de euros para construir 32 mil habitações. Já se diz que não vão chegar bem às 32 mil e que vai estar atrasado. Isso é típico. Nós gostaríamos de acelerar. 30 mil estão aí. Depois há uma quantidade enorme, e o número varia em várias magnitudes e várias dezenas de milhares de imóveis do Estado, que ninguém sabe muito bem quantos são, e quantos têm aptidão habitacional. A nossa estimativa é que há cerca de 20 mil, não é 20 mil imóveis, é um conjunto de imóveis onde pode Sim. haver 20 mil fogos, digamos assim, residenciais. Portanto, tens 50 mil nestas duas parcelas. E o resto, porque nós temos um compromisso de 250 mil casas durante a legislatura, viria de parcerias, se quiseres assim, do Estado a estimular o aparecimento e o investimento privado para 50 mil habitações por ano. 50 mil habitações por ano é muito mais do que se faz hoje, mas é muito menos do que já se fez no passado. Portanto, é perfeitamente possível conseguir acelerar isso e conseguires ter até ao final da legislatura mais de 250 mil habitações, e isso sim baixaria significativamente o preço. Agora, a verdadeira solução estrutural que tu há bocado falavas nem sequer tem a ver com isto. A verdadeira solução estrutural é que a habitação em Portugal não é mais cara que na maior parte dos países para onde, por exemplo, os portugueses imigram. Certo. Agora, os salários são uma fração dos salários que se pagam nesses países. Portanto, o problema volta a ser porque é que se ganha pouco em Portugal. Ou seja, a diferença entre salário e custo de vida. Exato. Aqui é muito maior. Muito maior. Países mais Muito maior. E, portanto, por muito eficaz que seja o teu mercado, por muito que possas conter ou até reduzir os custos de construção, etc., os portugueses continuam a ser pobres. E, portanto, para comprar uma casa é uma maçada. Certo. E depois há uma, vou-lhe chamar paradigma, de habitação que eu gostaria que começasse a ser questionado. Porque eu tenho algumas dúvidas. Nós temos cerca de 20% do mercado habitacional em arrendamento, os outros 80% são em propriedade. E isto foi assim porque o mercado de arrendamento nunca esteve pujante nos últimos 30 anos, pelo contrário, houve sempre grandes dificuldades e muita resistência aos senhorios porem os imóveis no mercado de arrendamento, e porque as taxas de juros estiveram baixas e foi um produto bancário que durante muitos anos teve sucesso de fazer crédito hipotecário. Teres 80% da população com casa própria pode parecer uma forma de património interessante, mas é um freio à mobilidade geográfica grande e é um freio, por essa via, à mobilidade social. Certo. Portanto, se tu tiveres uma oportunidade de emprego muito boa noutra zona do país Se calhar não vou porque já tenho casa própria. e que ou não queres desfazer, ou achas que vais perder dinheiro na venda, Sim. ou aquilo dá-me trabalho, ou até psicologicamente é a minha casa, não é? E portanto, isso eu gostava que se discutisse esse paradigma, porque uma economia mais dinâmica e um país mais ágil, acho que não pode depender tanto da habitação própria. Último tópico para terminarmos, a política externa. Falo sobre especificamente a União Europeia. Um deputado europeu tem muito menos poder de intervenção que um deputado na Assembleia da República, que não pode propor legislação, não pode propor nada que efetivamente vá mudar alguma lei existente a nível da União Europeia. Como é que vê a forma de trocar o cargo de deputado na Assembleia da República? Que efetivamente é possível mudar, como fez enquanto deputado único, mudou legislação, criou legislação. Um deputado europeu não tem essa valência. Portanto, duas perguntas: qual é a diferença, o que é elas, e o que é que motivou a ser candidato a deputado? É uma pergunta bastante inteligente, porque a maior parte das pessoas não vê isso assim, e eu acho que tens razão. Acho que a capacidade de intervenção no Parlamento Europeu é ainda menor, esta daqui, que já não é. Mas recordas-te no princípio da nossa conversa? Um dos motivos pelos quais eu dizia que tinha valido a pena entrar na vida política é ter conseguido mudar o discurso, Sim. a discussão e a agenda um bocadinho. E devo dizer, dos contactos agora um bocadinho mais frequentes que eu tenho com o Parlamento Europeu, e tenho ido a Bruxelas com alguma frequência, eu acho que é possível fazer o mesmo. Acho que já começámos dentro do Partido Liberal Europeu, do ALDE, a fazer isso, e a discussão, e
um que ainda nem sequer é deputado, mas que é representante de um partido que eles admiram porque está a fazer num país do sul da Europa um trajeto de afirmação do liberalismo que eles cá não achavam possível. Portanto, se respeitam a ele e respeitam a visão que nós temos de que o discurso liberal na Europa tem que voltar a centrar-se em duas coisas que são absolutamente fundamentais e que não são muito diferentes daquelas que são aqui em Portugal. A primeira é a defesa dos valores liberais que são fundacionais da Europa, enquanto continente. A liberdade individual foi aqui que foi criado e desenvolvido esse conceito e aplicado e transformado num sistema de governo. Isso aplica-se depois a várias matérias de geopolítica e de política de defesa, mas essa lógica é daqui que emana esse primado da liberdade individual, do Estado de Direito, a separação de poderes e tudo mais. Depois, a questão do crescimento económico. Porque as pessoas podem não ter consciência, mas a Europa, na última década, perdeu um conjunto de oportunidades de continuar a ser um bloco económico importante e quando olhas para a frente e projetas aquilo que vai acontecer nos vários pontos do globo, a Europa vai ficar para trás em termos de PIB per capita. Certo. Okay? Há um dado que eu gosto de citar porque a mim me impressionou muito, as pessoas não têm noção disto, mas o PIB per capita da Alemanha, que nós consideramos um país rico, é igual ao PIB per capita do estado do Oklahoma nos Estados Unidos, que é pá, o segundo ou terceiro mais pobre. Sim. Portanto, é para termos uma noção do que é que estamos a falar e este gap vai aumentar. Numa altura em que estás a fazer uma transição energética, uma transição digital, uma reconstrução da Ucrânia, uma necessidade de investir mais em defesa, uma necessidade de investir na gestão das migrações, por exemplo, tudo isto custa muito dinheiro. Se não tens crescimento económico, se ignoras este tema, vais ter problemas políticos sérios no futuro. Portanto, como vês, consegue-se fazer influência. Para já, o meu fórum tem sido sobretudo dentro do Partido Liberal, Sim. não tenho assento no Parlamento Europeu, mas Sim. já percebi que é possível fazer também isso. Ok, um em 700 é diferente de um em 200, mas é possível recentrar as preocupações europeias naquilo que é absolutamente estratégico que o continente, neste caso a União, faça. Portanto, falar de democracia e direitos humanos e falar de crescimento são as duas coisas que nos podem salvar, no fundo, e que nos podem fazer continuar a ser um continente onde os mais capazes, os jovens e os mais dinâmicos queiram fazer a sua vida. Porque se o gap começa a crescer muito em relação a outros sítios, para todos estes problemas que eu disse, precisávamos de dinheiro, também precisamos de gente competente. Se não tiveres as condições económicas e de estilo de vida para as manter na Europa, vais ter muita dificuldade em fazer essas transições. Duas questões sobre a União Europeia, que a segunda lembra-me agora, por causa da dinâmica e separação das duas eleições legislativas europeias. A primeira é se acha que é necessária alguma mudança a nível das instituições da União Europeia para dar mais poderes aos deputados do Parlamento Europeu. E a segunda, se num futuro governo em que a Iniciativa Liberal tenha algum poder de decisão, se acha uma boa opção influenciar o Comissário Europeu que Portugal irá designar. Portugal tem que designar um Comissário Europeu. Se acha que isso Sim, seria algo a pensar? sim, as duas coisas. Vai estar no nosso programa para as europeias o reforço dos poderes do Parlamento Europeu, nomeadamente os de iniciativa legislativa, Sim. E de alguma maior influência de votação direta dos relatórios que vêm da Comissão e que são mais estruturais. Há 3 ou 4 documentos desses. E sim, no processo de escolha do Comissário Europeu, acho que o Parlamento e a oposição em concreto devia ter uma palavra mais ativa. Mas não tanto a oposição, mas falo o governo é quem indica o Comissário Europeu sem Sim, ter mas necessidade de votação. não só não ter necessidade de votação, como nem sequer é ouvido na Assembleia. Sim. Portanto, é disso que estamos a falar. Alguém que tenha que se sujeitar, como muitos outros responsáveis de entidades reguladoras aqui acontece, tem que se sujeitar a uma audição prévia. Para terminar, a última questão. Todas as sondagens a nível da União Europeia e eleições para o Parlamento Europeu indicam um crescimento do ID e dos conservadores, do SR, e que Marine Le Pen venha a suceder Macron, que não se pode candidatar ao terceiro mandato. Já vemos Giorgia Meloni na Itália, na Hungria, Polónia agora acabou de sair, durante 7 anos foi um governo de extrema-direita. Antevê mudanças radicais na União Europeia, ou como é que se consegue conjugar isto com uma visão mais liberal? Não, exige que a visão mais liberal seja afirmada de maneira muito mais clara. E da mesma maneira que hoje fico muito satisfeito em Portugal por ver que a discussão entre socialismo e liberais é essa a discussão que quero que volte a acontecer na Europa. Porque na Europa parece-me que está demasiado entre
uma espécie de establishment e os populistas. Certo. Isso é o que eles querem. Serem alternativa ao establishment. Não. Dentro do establishment tem a haver uma visão socialista, tem a haver uma visão liberal. Essas devem ser as que se confrontam. Claro que em 27, qualquer dia 32 países, há de haver nuances em cada um deles, mas a discussão tem que ser tida sobre isso, porque senão, se a escolha for só entre o establishment, que vai sempre ser possível de acusar de não ter resolvido uma data de problemas, por simples razão, porque é establishment e está há mais tempo a Certo. fazer isso, está a dar uma válvula de escape aos partidos quer que estão filiados no ID, quer do SR. O SR, que tinha tido uma postura um bocadinho mais moderada em determinadas coisas no Parlamento Europeu, vai admitir o Fidesz do Orbán agora em breve. Sim, Portanto, que seja o EPP. as coisas não estão fáceis. Certo. E pronto, termino assim as minhas questões e esta Muito conversa. obrigado, foi um gosto, Pedro. E eu é que agradeço por aceitar o meu convite, foi um privilégio poder conversar consigo. Foi um gosto. Boa Obrigado. conversa.